E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos em mais um episódio da série O que é Ficção Científica. No vídeo de hoje, eu vou trazer a segunda parte do cinema de ficção científica dos anos 80. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Do you wake from your finest fantasy, only to return to your daily nightmare? Mr. Wall. Yes, Mr. Wall. Does the woman of your dreams I love you. In my dreams, I love you. still have a few doubts? Then it's time to take a stand, to break out of your dull, humdrum life and into Brasil. Se você ainda não viu os outros vídeos da série sobre o que é ficção científica na literatura e no cinema, desde 1895 até o final dos anos 70, depois dá uma procurada aqui no canal. E aqui nesse vídeo eu vou trazer do cinema de ficção científica do ano de 1984 até 1989. De início de conversa, lembrar que os anos 80, como eu comentei no vídeo anterior, é marcado por alguns elementos, tais como essa presença dessa atmosfera cyberpunk que já vai sinalizando o final do século XX. Também é a última década em que você não tem o uso da computação gráfica, mesmo porque o próprio computador estava sendo inventado nos anos 80. Então é uma época em que os filmes são muito ainda alicerçados, dependem muito ainda da maquiagem e de recursos de câmera, animatrônicos e marionetes. E por fim, também é o início da indústria das continuações. Outra coisa que a gente vai perceber também nessa segunda metade dos anos 80 no cinema, já é essa presença, a influência dos anos do governo Ronald Reagan, um governo com uma leve tendência para a direita, sobre o cinema, sobre as temáticas apresentadas nos filmes. E para começar bem, falar aqui do ano de 1984 com o filme Duna, baseado no romance de 1965 do Frank Herbert. De fato, Duna se estende por vários livros, e essa complexidade de se mostrar o mundo desértico descrito na obra do Herbert é percebido no filme. É um filme que em alguns momentos você não sabe se o filme deveria ter sido mais curto ou se deveria ter sido muito mais longo. Essa obra, na verdade, cai muito bem numa adaptação ao estilo de uma série como Game of Thrones, onde você poderia discutir toda a complexidade do mundo desértico apresentado na obra do Herbert. É um filme que merece uma boa releitura pelo cinema, ou até uma adaptação em alguma série. A segunda parte dos anos 80 também foi marcada pela presença de 3 filmes da franquia Star Trek no cinema, que eu não vou falar de todos aqui em detalhes, até mesmo porque a qualidade foi oscilando muito, mas citar aqui o Star Trek 3, A Procura de Spock, de 84, o Star Trek 4, A Volta para Casa, de 1986, e o Star Trek 5. E como sempre, já disse nos vídeos anteriores, a qualidade foi mudando. O 3 é regular, o 4 é excelente e o 5 é ruim demais. Mas sem sombra de dúvidas, 1984 foi marcado pelo início de uma franquia que todo mundo gosta e que tem sua influência até hoje, que é Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, escrito e dirigido pelo jovem James Cameron, vai trazer essa temática da viagem do tempo. Uma temática bem explorada na literatura de ficção científica, mas que até então estava devendo um bom filme que pudesse trazer isso para o cinema. E o filme de James Cameron faz muito bem isso ao discutir toda essa complexidade, os paradoxos das viagens temporais. Até mesmo para que ninguém fale que eu esqueci o filme aqui, que eu não vou colocar Gremlins nessa lista, Gremlins de 1984, porque ele está mais alinhado com a fantasia. Então, quando eu falar do cinema de fantasia no cinema, Gremlins vai estar aqui. I warned you, Brad. 84 também nós tivemos outras continuações que, como é típico, não seguiram o mesmo padrão dos originais. Nós tivemos, por exemplo, o caso, eu nem vou me estender muito aqui, que foi de 2010, continuação de 2001, Odisseia no Espaço, e também de Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão. Fechando 1984, fala aqui de um clássico da Sessão da Tarde,
que é O Último Guerreiro das Estrelas. Filme que traz um jovem que, pela sua habilidade no fliperama, no arcade, é selecionado para ser, como o nome diz, o último guerreiro das estrelas. Um salvador de um povo envolvido numa guerra intergaláctica. O que é engraçado nesse filme, e aquelas coisas que você nunca pensa quando você é adolescente, é que o jovem é selecionado pelas suas habilidades especiais, principalmente em pilotar a nave que aparece lá no final do filme. E aí, o que ele faz no final, na verdade, é apertar um botão. E a nave gira lá toda doidona, destruindo os inimigos ao redor. Em 1985, temos filmes também que deixaram muita saudade em todo mundo que viveu essa época, e mesmo os que vieram depois, que foi Cocoon, onde nós temos mais uma vez a presença de alienígenas bondosos. Nesse caso aqui, alienígenas que deixam o casulos em uma piscina de um asilo, e por conta disso mesmo, os velhinhos, os idosos que tomam banho lá, se sentem rejuvenescidos pela energia irradiada pelos casulos. É uma bela discussão sobre a vida e sobre o que é realmente ser velho e suas limitações. Assim como Exterminador do Futuro, em 1984, o grande filme de 1985 é De Volta para o Futuro, início da franquia, dirigido pelo Robert Zemeckis, também com a produção de Steven Spielberg, onde nós vamos ter mais uma vez a volta temática da viagem de tempo, mas com certeza de uma maneira muito mais elaborada e desenvolvida do que nos próprios Exterminador do Futuro, visto que aqui, na obra do Zemeckis, nós temos várias idas e vindas entre passado, futuro, linhas alternativas que vão ser exploradas nos outros filmes da franquia. Nesse primeiro aqui, o jovem Mark McFly vai parar em 1955 e acaba se envolvendo com a mãe. Engraçado que esse filme foi recusado pela Disney na época, porque justamente a Disney estava preocupada com o fato de um filme em que o jovem acaba beijando a mãe. Outro filme aqui da Sessão da Tarde, passava direto, junto com o Mercenário das Galáxias, junto com o Último Guerreiro das Estrelas, é Inimigo Meu. Inimigo Meu, que também traz à mente um clássico da guerra, que é Inferno no Pacífico, e que parte de uma premissa bastante recorrente em obras de ficção científica, onde nós temos dois inimigos, dois guerreiros de raças diferentes, que devido às circunstâncias precisam superar suas dificuldades para poderem sobreviver à hostilidade do ambiente em que eles estão. Em 1986, temos a primeira refilmagem de um clássico dos anos 50. Os anos 50 também, sempre rendendo excelentes ideias para o cinema. Uma década sempre vai alimentando a outra, gente. Assim como o cinema de hoje se alimenta muito das ideias dos anos 80, os anos 80 também usaram muitas ideias dos anos 50. E, no caso aqui, eu estou falando de A Mosca, adaptação, releitura do clássico de 1957, onde um cientista ele acaba cometendo um engano nas suas experiências com teletransporte e acaba se fundindo seu DNA com uma mosca. E aí, como é típico também das obras do diretor David Cronenberg, Cronenberg brinda a plateia com várias cenas escatológicas, que certamente abriu o apetite de todo mundo que foi ver o filme. Em 86, novamente dos raros casos em que uma sequência consegue ser igual ou superior ao original. Estou falando aqui de Aliens, o Resgate. Filme de James Cameron. James Cameron, um dos grandes nomes dessa segunda parte aqui dos anos 80, que vai trazer um filme que difere muito do tom do primeiro filme. Também excelente. Lembrando que, se no Alien de 79 nós temos um survival horror, ou seja, uma história em que o horror fornece o grande ambiente, aqui em Aliens, o Resgate, que nós temos um filme de ação. Então é tiro, porrada e bomba. E o que também marca Aliens, o Resgate é o surgimento da segunda grande heroína dos anos 80. A primeira é Sarah Connor, com O Exterminador do Futuro, e o segundo aqui, a Tenente Ripley, da série Alien. 87 foi o ano do cyberpunk no cinema, onde nós temos, vindo diretamente do Japão, Akira, adaptação de Katsuhiro Otomo, do mangá, que apresenta justamente esse futuro distópico, esse futuro cyberpunk, em que a alta tecnologia não trouxe benefícios diretos para a evolução da sociedade. Um clássico não apenas do cinema, mas também dos animes. Em 87 também, Schwarzenegger estava com tudo e apareceu com Predador,
onde nós temos a estreia de um dos monstros, um dos alienígenas mais queridos também do cinema, até hoje presentes aí, e também Schwarzenegger das caras no Sobrevivente, adaptação de uma história de Stephen King, onde nós temos uma mistura de Jogos Vorazes com o programa de Silvio Santos. Qual é o próximo prêmio do baú, Lombardi? Em que Schwarzenegger é um policial injustamente acusado de um crime e ele acaba tendo que participar de um reality show onde sobreviver, como o próprio nome está dizendo, sobreviver é a meta. 87 começa com Akira, como um clássico cyberpunk, e termina com o do clássico de cyberpunk, que é Robocop. Outro também marca, ícone dos anos 80, que também se faz presente no século XXI, na última releitura feita pelo José Padilha. Robocop, que vai justamente se alinhar perfeitamente com todo esse espírito do final dos anos 80. Muita violência, muita alienação da mídia, de forma que o Paul Verhoeven tece uma crítica aguda à sociedade americana do final do século XX. E 87 termina de forma singela, com outra invasão alienígena, dessa vez protagonizada pelas simpáticas criaturas de O Milagre Veio do Espaço. Mais uma vez aqui, a gente percebe essa sombra de Steven Spielberg em tecer alienígenas que são pacíficos, que vão trazer ensinamentos para a humanidade. Em 1988 não tivemos muito destaque no cinema de ficção científica, apenas um, que na verdade já valeu pelo esse ano todo, que foi A Bolha Assassina. Refilmagem também de outro clássico dos anos 50, para ser mais preciso, de 1958. Nesse daqui, nós vamos ver mais uma vez como uma bolha que se pensa vindo do espaço, que acaba ganhando proporções, ameaçando a existência de toda uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Em 89, nós temos o segundo filme da franquia De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro 2, onde nós vamos ver a complexidade. Nós vamos ter uma complicação do enredo das viagens do tempo, e justamente o filme foca nas consequências dessas idas e vindas do deslocamento temporal. E já prepara também para o final da série no terceiro filme, que vai acontecer nos anos 90. E para fechar o cinema de ficção científica dos anos 80, falar aqui de Batman, de 1989. Filme que, pode-se dizer, deu início a toda a indústria dos filmes super-herói que nós vemos até hoje. Batman, que foi dirigido pelo diretor Tim Burton, vai trazer uma Gotham City no melhor estilo gótico, muito baseada na Metrópolis de Fritz Lang. Lembrando que esse filme causou muito impacto e foi muito importante para a consolidação do super-herói no cinema, gente, principalmente porque a última lembrança que as pessoas tinham de Batman ainda era da série televisiva de 66, onde nós temos um Batman bem diferente do que da figura sinistra e ameaçadora que todo mundo está acostumado a ver hoje no cinema. Ainda que o filme tenha sido muito criticado pela escolha do ator que viveu o Cavaleiro das Trevas, no caso aí foi o Michael Keaton que vai ser o Abutre do novo filme do Homem-Aranha, Homecoming, mas o filme conseguiu, principalmente pela excelente performance do Jack Nicholson como Coringa, deixar sua marca como um dos marcos do cinema de super-heróis de todos os tempos. Então é isso, gente. Acabamos os anos 80 e no próximo vídeo da semana que vem vamos ter os anos 90 no cinema de ficção científica. Se você está gostando da série, não se esqueça de deixar seu comentário aí. Qual filme você gostou de estar aqui na lista? Qual filme eu deixei de comentar? Não se esqueça de assinar o canal e a gente se vê na semana que vem. Até mais!